Você está ligado com a turma do Bacharel em Teologia, Academia Bíblica Bereia. Isso mesmo, turma das segundas-feiras. Hoje é segunda-feira, 22 de maio de 2023. Esta é a quarta aula da matéria Português e Técnicas de Redação. Temos ainda duas aulas pela frente, a aula do dia 5 e do dia 12 de junho. Relembrando que na próxima segunda-feira, dia 29, não teremos aula, né? Por ocasião que já avisei a vocês, já deixei avisado num posting, não é? Estaremos procedendo a nossa mudança de residência, 15 milhas aqui dentro mesmo da cidade de Orlando. Então vai ficar impossível, porque a casa já está de cabeça para baixo. Eu vou desmontar já nesta sexta-feira toda a minha biblioteca. Aqui dentro, claro que eu ainda não viajei aqui com vocês, porque me dá um pouco de vergonha, tem em torno de 7.500 livros, mas na nossa casa nova, se Deus quiser, eu vou ter praticamente os meus 18.000 todos postos, né? Porque hoje eu tenho também alguma coisa na garagem. Mas graças a Deus estamos aí correndo bastante, batalhando bastante e também vencendo no poderoso nome de Jesus. Está ali a nossa irmã Nicinha, lá de New Jersey, né? Irmã Nicinha é uma celebridade lá de New Jersey. Deus abençoe, irmã Eunice, Amém, né? pastor. Nicinha para os íntimos, Eunice para os demais. Tá chegando aí o casal de Waterbury, o casal de pastores, pastor Fabiano e irmã Gláucia. Vamos então, meus irmãos, à página de número 5. Ainda estamos batalhando em cima da questão da dissertação. Dissertação. Eu acho não, tenho certeza que trabalhar com redação e língua portuguesa, usando a Bíblia como livro-texto, eu creio que para cada um de vocês está sendo uma experiência diferente. Estou certo ou estou errado? Alguém pode me confirmar? Está sendo uma experiência diferente, né? Termos a Bíblia como livro-texto e aplicando ao conhecimento, não é, de português e técnicas de redação. Ah, eu entendo e a maioria de vocês quer acreditar, irmão Gleique, boa noite, paz do Senhor. Pastor, como você tá? Graças a Deus, agora olhando para o seu santo rosto, né? Os dois barbados da turma, o Elvis e o irmão Gleick, mas o Elvis renunciou, né, o volume, aí deixou para o irmão Gleick para ser o ancião de dia. Fazer uma Gleick é jovem, né? É só a barba que tem volume. Perfeito. Vamos ler o texto que eu havia proposto a vocês de Esther, né? Capítulo 1, do 1 ao 9, e vamos aqui trabalhar. Eu sei que creio que a maioria de vocês já fizeram a sua redação. Não era obrigatório, obviamente, você, aluno, enviar para nós. Quem enviou está 100% bem, não tem problema. Vou até fazer algumas observações nos próximos dias e reenviar a você para compreender. Está chegando aí nossa irmã Ana Bernardino. Eu estou notando a falta de alguns alunos, né? Mas praticamente a maioria está aqui presente, mas infelizmente hoje eu já tinha informação que a irmã Lúcia não estaria presente e alguns outros não avisaram ainda, não, nem, enfim, mas infelizmente isso acontece, né? Às vezes as dificuldades, as correrias são grandes e nem dá tempo da pessoa se lembrar para avisar. Mas vamos lá, vamos ao livro de Esther. Deixa eu perguntar a vocês, se vocês se lembram. Acredito que sim, né? Porque
chegar no bacharel em teologia e vocês não se lembrarem disso, vai ser difícil, né? Eu volto a bater naquela tecla que eu já falei. Não é que eu vou complicar a vida de vocês, alunos. Entendam-me bem isso, por favor, porque eu posso ser eventualmente mal interpretado. Mas é meu dever, pela minha consciência diante de Deus, como educador cristão, eu fazer, né, naturais cobranças de cada um de vocês pelo fato que vocês estão no bacharel em teologia. Eu creio que vocês vão entender o que eu vou dizer, né? Eu tenho uma consciência com Deus, eu tenho um compromisso com Deus, como eu acredito que também cada um de vocês tem um compromisso e uma responsabilidade com Deus. Nossa escola não é melhor do que nenhuma outra, mas aquilo que a gente fala aqui, seriedade, compromisso, disciplina, eu levo muito a sério. Tenho levado ao longo de 50 anos, que não me faz melhor do que ninguém. Eu entendo que existem outras escolas, e entenda bem, não estou falando para desmerecer ninguém, tá? Mas eu entendo que existem outras escolas que levam, de qualquer maneira, um curso bacharel em teologia. Não é o nosso caso. Eu levo muito a sério e cobro, e exijo, né? Porque é natural. E amanhã ou mais tarde, quando você sair graduado, bacharel em teologia, as pessoas vão ter alegria, né? Vão ter satisfação de ouvir você falar, de ouvir você pregar, de ouvir você ministrar, e alguns aqui vão ensinar e vão dizer: uau, essa irmã, esse irmão tem o quê? Tem base, tem consistência, entende? Tem conhecimento de causa. Alguém que está me entendendo o que eu estou querendo dizer? Alguém que aqui está me entendendo? Entende? Causaria para mim e para você e para o Evangelho vergonha de um aluno bacharelado em teologia não ter esta firmeza, esta consistência bíblica, teológica e doutrinária. Entendo que cada um aqui está se esforçando, está fazendo o melhor de si, mas lembre-se que eu tenho esse dever de cobrar a vocês, porque se eu não cobrar, eu vou deixar alguns de vocês chegarem no final, entende? Sem nenhuma base, sem nenhuma consistência, e aí lá na frente, quem fica na vergonha? Primeiro o evangelho, segundo você, terceiro eu. Alguém está me entendendo, gente? Alguém está me entendendo? Isso. Então não se sinta mal, não se sinta ofendido se eu lhe cobrar, porque estamos... Alô, welcome, Bachelor of Theology. Você está no bacharel. Os dias do básico passaram, os dias do médio passaram, agora estamos no bacharel. Alguém está com o áudio aberto e está vazando o som. Eu serei obrigado a fechar, tá? Eu vou fechar aqui. Isso, eu vou ter que fechar aqui do meu lado, porque alguém que não estou conseguindo aqui na minha tela identificar, eu vou fechar aqui então o áudio, porque está vazando o som, e isso está trazendo um pouquinho isto. Perfeito. O aluno que precisar e quiser participar, é só fazer um gestinho e do seu lado, por favor, abra o seu áudio. Vamos então ao livro de Esther, capítulo 1º. Deixa eu fazer aqui a pergunta que eu ia fazer, né? Eu tive que dar esse esclarecimento para que não haja nenhum tipo de má interpretação entre nós, porque eu gosto que as coisas sejam bem claras, bem esclarecidas. Como a Bíblia, quando estudamos as classificações dos livros da Bíblia, como é que a bibliologia, creio que vocês devem se lembrar, que é uma das primeiras, porque não a primeira matéria que geralmente é estudada num curso básico em teologia. Alguém se lembra dessa matéria, por um acaso? Bibliologia, isso. Graças a Deus, a maioria se lembra, né? Está tão atrás para alguns que não passa nem pela memória, mas essa matéria, por regra, deveria ser marcada, porque a primeira, entendeu? É o estudo da estrutura da Bíblia, como ela foi formada, como ela foi catalogada, etc, etc, etc. Vamos lá.
Está chegando Alexandre Guerreiro e com uma camiseta bonita, que eu nunca vou ter, mas me obriga a viajar à cidade de Lowell em algum momento e vou conseguir uma cópia no meu manequim, né? Não no corpinho do Alexandre, que é outro corpinho. Deus te abençoe, Alexandre. Muito bom te rever. Vamos lá. Lembram-se que a bibliologia cataloga, não é, por estilos, por gêneros, os livros da Bíblia Sagrada. O livro de Esther, vou dar aqui 2 dicas e vocês vão se decidir. O livro de Esther, ele é considerado um livro poético ou livro desliga. histórico? Alguém deixou o áudio de novo aberto, por favor, fechem por gentileza. Obrigado. O livro de Esther, ele é classificado pela bibliologia como livro poético ou livro histórico? Vamos lá. Qualquer de vocês podem abrir o áudio e dar a resposta. Histórico. Histórico. Quem mais? Histórico. Histórico. Ninguém opina como livro poético? Não? Perfeito. É um livro histórico. Quais seriam, irmãos? Só para refrescar nossa mente, porque nós vamos tocar nessa tecla ainda nas 2 aulas que temos pela frente. Quais seriam os livros poéticos da Bíblia, catalogados pela Bíblia? Vamos lá. Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Parabéns para você nesta data querida, muitas felicidades ao pastor Juarez. Ganhou 50, pastor Juarez. Pastor Juarez falou com uma segurança, pastor. Só falou com uma segurança que cravou meu coração. Não tem jeito, não posso ficar quieto. 50 para o pastor Juarez, mas já está com. Daqui a pouco vai ficar isento da prova de português. Meu Deus, mais uma. Só Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Alguém se lembrou disso? Ou não? Isso. Eu só lembrei de 3. Ô, minha irmã, não faz isso comigo, não, minha irmã. Nós estamos juntos desde o básico. Faz isso comigo. Irmã Jane está conosco desde o básico, gente. Irmã Jane, não, mas a gente perdoa a irmã Jane, né? Está cansada, trabalhou muito, está moída, e é normal que tá dando uns rateios, né? Uns flash, né? Uns apagão na memória, né? Mas depois ela vai voltar a se lembrar, né? Então, são 5 os livros poéticos. Tem coisas, irmãos, que precisam ser memorizadas, né? É uma necessidade, porque, do contrário, quando chegamos no bacharel e nos defrontamos com certas situações, vai ficar muito apertado. Vamos ao livro de Esther, livro histórico, dentre tantos livros históricos que temos na Escritura Sagrada. Este é um livro bem peculiar, é verdade? É um livro muito singular. Qual é a grande singularidade, ou seja, qual é a característica? Tem várias, né? Mas eu quero que você mencione qual é a característica única que o livro de Esther, dentro de toda a Bíblia, nos apresenta. Tem uma característica singular, é única. Ele não fala sobre o nome de Deus. Não contém, não fala, não menciona. Alguém sabia disso? Em nenhum momento o nome de Deus. Muito curioso, muito interessante. Mas a presença de Deus, ela é muito viva, ela é muito real, ela é muito atuante dentro deste livro. Nós vamos então agora ler, como eu já havia estipulado para vocês, os versículos 1 ao versículo 9. Procure entender isto. Como é um livro histórico, é normal que a narrativa, ou tudo que lenhamos, ou quase tudo que lenhamos dentro do livro de Esther, ele vai ter uma abordagem de narrativa ou de narração,
não é? De um contar história, literalmente falando. Vamos lá, eu vou ler aqui na minha tradução, que estou usando hoje a edição contemporânea da Bíblia Thompson. Foi isto o que aconteceu nos dias de Assuero, que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Versículo 2. Nesse tempo, assentando-se Assuero no trono de seu reino, que está na fortaleza de Suzã, e no terceiro ano de seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e oficiais. Estavam perante ele os chefes do exército da Pérsia e Média, e os nobres e governantes das províncias. Versículo 4. Por 180 dias, olha que interessante isso aqui, ó. Por 180 dias, mostrou ele as grandes riquezas do seu reino e o esplendor e a glória da sua majestade. Acabados aqueles dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. As cortinas eram de pano branco, verde e azul celeste, atadas com cordões de linho fino de púrpura, a argolas de prata e a colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e prata, sobre um pavimento de pórfiro, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. Dava-se de beber em copos de ouro, os quais eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real, segundo a generosidade do rei. Versículo 8. Segundo a ordem do rei, a cada convidado era permitido beber conforme o seu costume, pois o rei tinha ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. E fechamos o versículo 9. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres no palácio do rei Assuero. Este é o texto. Agora, muita atenção aqui. Eu gostaria de saber quantos de vocês conseguiram fazer uma dissertação, ou seja, uma redação em cima deste texto que acabamos de ler. Temos pastor Juarez, quem mais? Quem mais? Só pastor Juarez? Ou irmã Jeane, além da irmã Jeane, quem mais? Irmã Marinha Bandeirinha, perfeito. Alguém mais? Pastor, eu fiz todas as tarefas, mas eu não fiz a redação por conta de minha semana ter sido muito, muito ocupada. Certo, Faltou certo. redação. Perfeito, perfeito. Mas a redação, repito, ela vai ser chave, porque ela vai ser pedida, não é, na prova. Então, qual vai ser o conteúdo da prova? Já vou adiantar aqui a vocês, tá? Qual vai ser o conteúdo da prova? Se você olhar lá no finalzinho da apostila, nós temos marque com C as alternativas corretas e as erradas. Confere? São 12 questõezinhas. Ok. Perdão, C e E, certo e errado. Como é que vai ser a provinha? A provinha vai ser feita, escute bem, creio que eu já falei isso. Ela vai acontecer no dia 12 de junho. Ela vai aparecer na tela das 12 questões, vão aparecer 7. 7 de certo e errado. Então, vou repetir. Das 12 questões que já corrigimos, confere, já corrigimos na aula passada, eu vou aleatoriamente escolher 7. E você vai fazer uma questão também, tá? Desse questionáriozinho de 5, vai aparecer uma questão somente. Então, das 5,
vai aparecer uma questão e você vai fazer uma redação. Só que a redação, preste atenção, a redação você não vai fazer no dia da prova, porque a prova, anotou aí? A prova vai acontecer no dia 12 de junho. Então, no dia 12 de junho, a prova vai consistir de 7 questões de certo ou errado e uma questãozinha das 5 do questionário. A redação, você vai ter a liberdade de fazer num lapso de 1 semana e você vai enviar para mim 1 semana depois. Isso quer dizer o seguinte, a prova vai ser feita aqui, ao vivo, na telinha, tá? Na telinha. Vou colocar ela na tela, como fosse um screen share, no dia 12 de junho. Mas você vai me entregar a redação no dia 19, até o dia 19. Se quiser e puder me enviar antes, bem-vindo. Aí você vai fazer a redação, é uma redação que vai caber numa só folha de papel, não vai ter mistério, tá? Você vai usar caneta preta ou caneta azul, ok? Eu vou dar preferência à caneta preta, porque para fotografia a caneta preta fica bem mais nítida do que azul. Sabe por quê? Porque dependendo da resolução do seu telefone celular, a caneta azul tem uma tendência de ficar um pouquinho clara e na hora de eu ler causa um pouquinho de dificuldade. Então anote aí, então, eu vou pedir a caneta preta. Procure a caneta. Não é complicado, né? É complicado ter uma caneta preta? Eu acho que não. Então eu consigo uma caneta, senão eu mando para você. Tem coleção aqui. Se eu te mostrar a quantidade de caneta preta que eu tenho, você vai pensar que eu sou sócio da Staples. Tem muita caneta preta aqui. Então eu te mando, se alguém precisar, né? Não tem problema, mando no correio sem cobrar absolutamente nada de você. Mas eu dou preferência, então, que você, se quiser digitar a redação, também fica bem à vontade. Pode fazer à mão, desde que seja uma caligrafia legível. Por favor, se a sua caligrafia não for legível, não me manda, porque aí eu vou ter que fazer um curso de interpretação de caligrafia. Aí vai ser difícil, né? Eu já fiz isso quando eu era bancário, entendeu? Mas lá atrás, 35 anos, né? Eu fui bancário 12 anos e fiz 2 cursos de caligrafia, né? Que eu conseguia discernir as caligrafias mais agarranchadas que você pode imaginar. Mas são mais de 30 anos que eu exerci a atividade de bancário, então a gente vai com o tempo, né? Esquecendo. Mas se a sua caligrafia é legível, amém. Se não é, desculpe a franqueza, aí vai me dar dor de cabeça. Então, digita e procura ocupar só uma folha de papel. Uma folha de papel, tá? Uma folha de papel. Se você for escrever, use a folha pautada, que é melhor, porque aí dá melhor legibilidade, você organiza bem, entendeu? Se você for fazer ela a mão escrita, uma folha de papel, de preferência pautada. Se for digitar, procure usar, anote aí, por favor, o tamanho da letra número 11 ou 12. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Que quando você digita pelo Microsoft Word, você pode escolher o tamanho da letra, que é dimensionado por número. Aí você usa o 11 ou o 12. Fique na liberdade. 11 ou 12. Não use 10 e não use 14. Porque o 10 é pequeno demais, e aí vai tomar muito espaço na folha de papel, e não use 14. Né? Não use 14 para ficar grande demais. E aí não vai. Aí você vai ser obrigado a fazer 2 folhas. Use 11 ou 12, caso você digite. Alguém está me entendendo, gente? Alguém está me entendendo? Então, se for digitar, use 11 ou 12. Use o formato Times New Roman. Eu dou preferência ao Arial. Arial. Procure lá, não tem mistério. É o modelo da letra. Arial, A-R-I-A-L. Arial. 11 ou 12, ou Times, né? Você vai ler Times New Roman. 11 ou 12. Nada de 10, nada de 14. Arial, Times New Roman. Se você tiver dúvida, me manda uma mensagem no meu privado,
que eu esclareço, tá bom? Ou se já tiver essa dúvida aqui, me pergunte, sem nenhum problema. Caso você digite. Se for escrever, por favor, letra legível e não cometa garranchos, ou seja, como é que me escapou a memória? Não fique apagando para lá e para cá. Como você vai escrever a caneta, eu sei que alguns têm a tendência de usar borracha para ficar apagando. Rasuras. E aí fica um tanto... Isto. E aí fica Rasurando. suja. Isso. Eu não gostaria de rasuras. Por favor. Se tiver que fazer um rascunho, faça o rascunho primeiro. Aí você erra à vontade, rasura à vontade, mancha à vontade e depois passa a limpo. Não vou aceitar, quando a redação for escrita, redação rasurada. Preste atenção, gente. Isso aqui são técnicas de redação. Redação rasurada vai perder ponto. Cada rasura que eu encontrar, caso você faça digitado, eu vou tirar 20 pontos. Cada rasura, caso você escreva a redação, vou eliminar 20 pontos. Se você cometer 5 rasuras, já era, aí você está morto. Só faz a conta, 20 pontos vezes 5, 100, perdeu toda a redação. Tá? Então, por favor, então a minha sugestão, faça rascunho, quantos você quiser, 10, 15, 20, 50, e depois coloca tudo a limpo e me envia fotografando via privado do meu WhatsApp. Tá tudo entendido, gente? Tá tudo entendido? Estou já dando as dicas para depois lá na frente, pastor não me avisou, pastor não me orientou, pastor não me falou nada, eu estou no sal. O que é? Fale, pastor Juarez. Não, apenas uma pergunta. Essa redação fica a critério de cada Não, um? eu vou dar as instruções. Eu só estou dando... Não. Eu estou dizendo a questão de tema para a redação. Não, eu vou dar as instruções. É o que eu volto a repetir. Vou dar ainda as instruções. Eu vou dar exatamente as instruções do tema no dia da prova. Alguém está me acompanhando aqui? Não, então, no desculpe, dia 12, quando fizermos a outra prova, porque então vai ser em 2 partes. Primeiro, dia 12. Alguém está me acompanhando? Então, dia 12, vamos fazer certo ou errado e apenas uma questão do questionáriozinho. No dia da prova, então, eu vou dar as instruções, qual vai ser o tema da redação, para então, até o dia 19, você enviar para mim ao meu privado do WhatsApp. Se você quiser mandar antes do dia 19, seja bem-vindo, mas se passar do dia 19, não vai ter segunda chance. Aí você vai ficar praticamente só com a nota das outras partes da prova e que eu quero considerar tudo, compreendeu? Alguma dúvida, gente? Está bem esclarecido? Se tiver alguma dúvida, algum questionamento, por favor, ou faça a pergunta aqui ou em off no meu privado do WhatsApp, ok? Vamos voltar, então, ao texto de Esther. Aos irmãos que fizeram, então, pastor Juarez, irmã Giane, somente vocês dois, ninguém mais fez essa redação? Ou essa dissertação, irmã Maria Bandeirinha. Perfeito. Pastor Juarez, vou aproveitar então, pastor Juarez na ordem, depois nossa irmã Maria Bandeirinha e depois irmã Giane. Só vocês 3 por hoje. Deixa eu só justificar algo, pastor, dá licença só um pouquinho. Eu entendi que a gente ia fazer junto na aula, por isso que eu não fiz, porque sempre eu faço as minhas tarefas, me desculpe. Nós também vamos fazer em aula, mas no momento, guarde bem isso, pastor e todos os alunos, no momento que a gente coloca uma tarefa de redação, ela, claro, ela tem que ser feita em casa, da parte do aluno, e na aula nós vamos escolher 2, 3, 4, 5, porque não dá para colocar todo mundo ao mesmo tempo, né? Para então expor a sua abordagem. Depois eu coloco a minha abordagem como ponto de equilíbrio, como ponto de referência, ok? Então sempre, nós ainda teremos 2 aulas pela frente e ainda vamos fazer os exercícios de 2 outras redações, né? Porque esse é o objetivo desta matéria, exercitar o máximo possível e, sobretudo, levando em consideração, né,
os 3 elementos da dissertação. Quais são os 3 elementos da dissertação? Vamos lá. Alguém se lembra? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Isto, irmã Gene está ligadíssima. Só a irmã Gene que se lembrou, meu Pai Celestial. Não, eu lembrei, aqui tem que ter texto para Introdução, falar, né, pastor? desenvolvimento e conclusão. Escreve em algum lugar, por favor, meu irmão, minha irmã, para você não perder. Está na apostila, mas, de repente, eu não sei se você está focando a apostila, aí eu realmente fico dando dificuldade de conseguir detectar, mas procure escrever, então, em um lugar visível, ou num cantinho, ou no seu caderninho de notas, tá? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Uma outra pergunta. A que se parece a dissertação de uma redação? Lembra-se que eu falei isso na aula passada. A dissertação, ou os elementos da dissertação, da estrutura de uma redação, ela tem uma semelhança, ela é parecida com algo muito chamativo quando se estuda teologia. Vamos lá. O Falamos isso na aula esboço passada. bíblico, o senhor colocou na aula passada. Esboço de sermão, exatamente, pastora Priscila. Então, a estrutura da dissertação de uma redação, ela é parecida demais. Podemos até afirmar que os esboços de homilética, eles têm como base exatamente a estrutura de dissertação das redações. Se quiser anotar aí, pode anotar sem medo de errar, que os esboços de sermões, eles são baseados exatamente na estrutura de dissertação de uma redação, que é introdução, desenvolvimento e conclusão. Tanto na redação como no esboço de sermão, a introdução é a mesmíssima coisa. Agora, no esboço de sermão, o que nós chamamos de, na redação, de desenvolvimento, é o corpo. Entenderam? É o corpo. Então, na redação, eu chamo de desenvolvimento. No sermão, eu chamo de corpo, enquanto que a conclusão é tudo igualzinho, tanto na redação como na conclusão da dissertação. Vamos lá. Pastor Juarez já fez a sua redação? Conseguiria, em 2 ou 3 minutos, resumir a sua redação apresentando, preste atenção, uma introdução, dando um breve desenvolvimento e trazendo uma conclusão? Vamos lá. Você já tem aí o texto na sua frente, com certeza, pode ler se quiser, sem nenhum problema. Vou tentar aqui. Então, eu usei como tema... fazer dentro de 3 minutos. Se passar um pouquinho, não tem problema, que eu não vou tirar ponto do pastor, não. O pastor está com bastante crédito. Então, eu concluí o tema, dissertação no livro de Esther, capítulo 1, verso 1 a 9. O texto nos resume a história, portanto, fala de Assuero, e eu coloquei assim, o rei Assuero, também conhecido na história como Xerxes I, rei da Pérsia, governou um grande e suntuoso império, cuja extensão territorial estendia-se desde a Índia até a Etiópia, com 127 províncias. Ao lermos o relato bíblico, percebemos que o rei Assuero era vaidoso, presunçoso e soberbo e volúvel. No 3º ano do seu reinado, Assuero realizou um grande banquete a todos os príncipes e seus servos, de tal maneira que se reuniram todos os nobres e poderosos da Pérsia e da Média. O objetivo era mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza. A festa aconteceu na fortaleza de Suzã, um palácio fortificado na cidade de Suzã, que era uma das capitais e servia de residência real
de inverno. A festa, no caso o banquete, teve a duração de 6 meses. Assim todos puderam conhecer as riquezas, glórias e poderio do rei. No fim desse tempo, Assuero deu um banquete de 7 dias a todos os cidadãos da capital, no pátio do jardim do Palácio Real, no qual havia muito vinho, e a todos foi liberado que bebessem em copos de ouro de diferentes modelos, sem nenhuma restrição, ostentando assim a grandeza da sua majestade. Ao mesmo tempo, a rainha Vasti deu um banquete especialmente às mulheres na casa real. Excelente, pastor Juarez. Parabéns. Hoje, pastor Juarez está pingando óleo, purinho. Eu acho que é Lafayette. Lafayette está numa unção tão grande. Excelente. O senhor fez um resumo maravilhoso, espetacular. Entende? O senhor trabalhou ao mesmo tempo. Me permita aqui fazer uma observação, porque redação tem que ser avaliada, gente. O pastor Juarez fez uma excelente introdução, foi bem objetivo, não foi demasiado pouco e nem muito. Tem que ter muito cuidado com a questão da introdução, porque a tendência das pessoas a se entusiasmarem, fazer uma introdução deste tamanhão e aí se perdem. Depois o pastor Juarez teve o cuidado de trabalhar no desenvolvimento. Não sei se foi isso proposital, pastor, mas eu percebi que o senhor dividiu em tópicos, né, dentro do desenvolvimento, para o senhor, obviamente, se orientar, e se orientou bastante bem, e fez uma conclusão precisa, maravilhosa. Parabéns. Ou seja, o senhor está entendendo, ou já tem, né, uma visão de técnicas de redação, que é importante, que não é obrigatório que todos assim tenham, por isso que estamos aqui estudando, né, ou nos esforçando a estudar esta matéria. Quero ouvir agora a irmã Jeane. Irmã Jeane, faça aquilo que a senhora pode fazer. Não se preocupe em querer fazer igual ou semelhante ao pastor Juarez. Estamos aqui, mas é verdade, para juntos batalharmos numa matéria que é definitivamente muito difícil. Ela exige, sem dúvida nenhuma, e se tratando da Bíblia, a exigência fica um pouquinho maior. Então, vamos então, em 3 minutos, também ouvir a nossa irmã Jeane. Mas lembre-se, procure focar o que é introdução, ok? Desenvolvimento e conclusão. Irmã Jeane, 3 minutinhos. Se passar, sem problemas. O pastor, eu tentei, né, fazer nessa sequência, né? Então, eu fiz assim, em Esther, capítulo 1, de 1 a 9, podemos contemplar a soberania de Deus em ação. Embora o texto não diga, mas fica claro que o Senhor está criando uma situação de milagres para que Esther venha tornar-se rainha na Pérsia. E com isso salva os judeus dos malignos planos de Amã. Assuero invoca um soberano desejo de impressionar, vaidoso, exibindo suas riquezas como negáveis provas de sua glória e poder. O desejo iminente de Assuero é a inesperada recusa da rainha. São fatores em que a mão de Deus fica evidente. A atitude de Vasti teve consequências graves por ela. Assuero convocou seus juristas, que eram também seus melhores amigos, e pediu seus conselhos, da parte deles a orientação e o que a rainha fosse substituída, pois a submissão dela poderia ter consequências graves em todo o império. Isso nos ensina que devemos pensar muito bem antes de tomar uma decisão. Precisamos orar e refletir sobre isso, de maneira que o Espírito Santo possa nos dirigir e evitar danos em nossa vida.
Isso, irmã Jeane, a senhora se esforçou e deu certo, e fez bonito, meu Deus! Uau, a senhora realmente está estudando pesado, parabéns! Muito, porque essa é a pior matéria para mim. Mas a pior é que a senhora está se superando. E que coisa linda, né? Me permita dizer, aquilo que a gente considera um grande inimigo, um grande obstáculo, é ali que a gente se autossupera na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Parabéns, fico muito feliz, né, em ouvir dos seus lábios. É a pior, mas está se superando. Fico Depois feliz. que eu vi do pastor, eu falei assim, ixi, a minha, coitada minha. Não, fico feliz. A senhora fez direitinho. A senhora não tem noção. A senhora foi perfeita. A senhora pegou uma introdução muito objetiva, mas falando tudo, trabalhou com um perfeito tamanho no desenvolvimento. A senhora que tem as pessoas têm esse risco, né, de fazer um desenrola muito extenso e uma perfeita conclusão. Meu Deus, parabéns, parabéns. Professor, eu tenho uma dúvida sobre as redações. Como você deu o tema, não é necessário colocar título, né? Pelo tema. Preferencialmente, sim. Porque, da maioria das vezes, o título sai do tema. Na maioria das vezes. Numa redação, primeiramente, a primeira coisa que eu tenho que identificar, tema. Agora, coloque na memória. O que é o tema? O assunto. Eu tenho que descobrir o assunto. No momento que eu identifico o assunto, do assunto eu tiro o título, e nunca o contrário. Tem gente que consegue inverter, mas não faz sentido. Como é que eu vou dar o título de algo que eu não sei do que se trata? Tá? Do que se fala a redação, não é verdade? Então eu tenho que saber. Fala de quê? Fala de fé? Fala de salvação? Fala de perdição eterna? Fala de dúvidas? Entende? Então eu tenho que descobrir qual é o tema que domina aquele texto. No momento que eu identifico o tema, aí eu posso puxar o título. E nunca o contrário. Está conseguindo me entender? Porque não faz sentido. Como é que eu vou dar o título de algo que eu não sei do que se trata? Então, vai nessa força que o Senhor está contigo, irmã Giane. Muito feliz. Meu Deus, olha, muito agradecido a Deus. No que eu ouvi a senhora, é a pior coisa, é a pior matéria, mas está aí, está provando que em cima do pior a senhora está se auto-superando. Que Deus continue lhe abençoando. Irmã Maria Bandeirinha, agora é a senhora, vamos lá. A Maria Bandeirinha também vai fazer um golaço agora, que a Espanha vai gritar golo! Vamos lá, a senhora abre o seu áudio, por favor, está fechadinho. Abra o seu áudio, a senhora vai ter em torno de 3 minutos, pode passar um pouquinho, tá? Que não há problema, vamos lá. Ver se está certo, pastor. Mas não se esqueça, introdução, desenvolvimento e conclusão. Procure deixar bem claro, bem definido o que é introdução, entendeu? O que é desenvolvimento e o que é conclusão. Adiante, por favor. Eu coloquei né, se trata a dissertação do livro de Esther, capítulo 1, do versículo 1 ao 9. Eu coloquei o título, O que aconteceu para Esther chegar a ser rainha. Excelente, muito bom. O capítulo 1 de Esther relata-nos sobre o banquete do rei Assuero, sendo o rei Assuero um dos personagens principais do livro de Esther. Este é conhecido na história como Xerxes. Assuero é um apelativo que significa o rei principal ou o rei de todos os reis. Xerxes era filho de Dário e tinha este título, Rei dos Reis. Este título também lhe é dado nas inscrições cuneiformes, que é aquela escrita com desenhos. Exato, perfeito. Um deles diz o seguinte: eu, o poderoso rei, rei dos reis, rei dos países populosos, rei desta grande e poderosa terra distante e próxima. O reino de Assuero, as pessoas podiam ficar bêbadas, embriagadas com várias coisas, e não só com a bebida. A embriaguez de Assuero
com seu grande reino de 127 províncias, onde se demorava 1 ano e meio para visitar tudo, levou a embriaguez literal, onde beberam durante 7 longos dias e noites. Embriagados, Assuero quer exibir a esposa como o maior troféu do reino. Ela ressentiu o que este fez estando bêbado, embriagado, pelo poder e pela bebida forte, a tomar uma decisão eterna em expulsar a esposa, pelo facto da desobediência dela, o bem mais precioso do reino. Aos olhos de Assuero, Vasti equivalia a 127 cidades. Ela era o melhor de todo o seu reino. O texto, que começa com um rei poderoso, chefe do maior reinado do mundo, acaba como um tolo, bêbado, machista e intransigente. É muito claro o contraste entre o reinado humano e o divino. Não é citado Deus no texto e nem precisa. O maior rei da terra, o mais poderoso, tem uma crise dentro do lar e não manda nem na sua esposa. A decisão de expulsar a esposa foi drástica. Assuero, com certeza, era zombado em particular. Além disso, como era possível o maior rei da terra, estando bêbado, tomar a decisão de expulsar a esposa? Não é porque a esposa, ou marido, ou filho, que falamos como qualquer coisa, como objeto. Pessoas têm sentimentos e desejos. Excelente, irmã Maria Bandeirinha. A senhora começou muito bem, sua introdução foi bem objetiva, encaixou muito bem, deu um ponto de partida para o desenvolvimento. Só teve um pequeno problema. Não é um grave problema, mas teve um pequenino problema. A senhora foi um pouco extensa no desenvolvimento. Foi um pouco extensa. Poderia ter reduzido e ter dado uma margem melhor para a conclusão. Sua conclusão ficou um pouquinho a desejar. Deu para entender perfeitamente tudo, mas repito, seu desenvolvimento foi um pouco extenso. E geralmente, quando isso acontece, é normal que vai ter lá na frente a dificuldade para dar uma conclusão. A senhora concluiu, mas deu um pouco de dificuldade para concluir. A senhora fez uma conclusão um pouco cortante, né? Um pouco seca, certo? Mas lembre-se que quando se faz um desenvolvimento um pouco menor, qual é o objetivo da conclusão? A conclusão, ele dá um rápido resumo do que foi abordado, do que foi colocado dentro do desenvolvimento. É só isso. Introdução excelente, a linha de pensamento no seu desenvolvimento muito bom, só que a senhora foi um pouco extensa. Só isso. Se reduzisse 30%, sua conclusão seria literalmente perfeita. Mas eu parabenizo a senhora pelo seu enorme esforço. Claro que a senhora vai melhorar e vai ficar 1000 por hora, graças a Deus. Parabenizo aos demais que foram mais do que perfeitos. Agora vamos a um outro texto. Os irmãos estão entendendo, gente? A importância de uma dissertação. Eu leio o texto, aí eu tenho que investigar o texto. O que o texto está me dizendo? Ok? No momento que eu investigo, interpreto e entendo, então eu tenho que trabalhar com o quê? Com um resumo. Redação, o que é? Em linhas práticas. É um resumo de uma dissertação. E entre nós aqui, como é complicado para grande parte de nós, né, luso-falantes, né, que falamos a língua portuguesa, termos o domínio de redação. Na verdade, é uma questão que se aprende na escola. E me permite, não é uma crítica. Se aprendemos bem língua portuguesa na escola, é normal, isso vai se refletir bem
em todos os aspectos da trajetória da nossa vida. Quando temos essa dificuldade de termos tido uma boa formação, não é? Porque isso é um privilégio. Eu vejo assim, nos dias de hoje, e até mesmo no passado, né? Você ter estudado numa escola particular, uma escola pública, que tenha lhe dado uma boa instrução de língua portuguesa. Porque entre nós esse é também um problema governamental, né? Infelizmente, os governantes brasileiros, nos últimos anos, não dão importância no que a população tenha uma boa formação no conhecimento, no uso e na aplicação da língua portuguesa. Todos estão me entendendo, gente? Isso é um problema governamental. Se o governo, né, seja federal, estadual, municipal, não dá a mínima, né, em se importar, em injetar recursos e cobrar preparação de bons professores, é claro, né? Você não tem culpa, não estou aqui culpando nenhum de vocês, né? Por isso que eu vejo alguns altamente privilegiados, quando, pela bondade de Deus, recebem uma boa formação de língua portuguesa. Nós estamos estudando essa matéria no curso Bacharel em Teologia por uma simples razão, e vocês já sabem qual é. Você é uma pessoa que fala a palavra de Deus. Você é um obreiro, você pode ser um pastor, você pode ser um pregador leigo, não é? Não necessariamente um ministro do evangelho, mas você maneja com a palavra de Deus, você expõe a palavra de Deus, você apresenta a palavra de Deus. Então, a partir do momento que eu estou apresentando, manejando com a palavra de Deus, misericórdia, eu preciso saber, primeiro, o que eu estou falando, não é? Primeiro, eu tenho que saber o que está falando. Segundo, eu preciso ter conhecimento de causa do que eu estou falando. E terceiro, eu preciso colocar bem, a nível gramatical, o que eu estou falando. E entenda bem, isso aqui não é uma crítica, isso aqui é uma observação. Como cai mal aos ouvidos e até mesmo às pessoas que visitam as nossas igrejas, e não, eu não estou falando isso por recriminação. Quando ouvimos de um obreiro, nós vai, nós vem. Mas pastor, tem um elemento cultural, tem um elemento da escolaridade do obreiro. Eu entendo, eu sei disso, mas aqui nós estamos num curso Bacharel em Teologia, cujo objetivo é ajudar a cada um de vocês, entende? A minimizar, a atenuar, a aliviar uma eventual deficiência que você trouxe, não é? Lá de trás. Eu não vou corrigir. Nós, como escola teológica, eu não quero tomar a pretensão de, assim, num estalar de dedo, corrigir uma deficiência, uma falta que veio lá de trás, mas podemos melhorar, com certeza. Podemos melhorar a nossa habilidade de leitura, podemos melhorar a nossa habilidade de interpretação. Concorda comigo? Quem concorda comigo? Que podemos melhorar a nossa habilidade de leitura, a nossa habilidade de dissertação. O grande problema nosso, quando eu digo nosso, da cultura brasileira, né, é a formação de hábito de leitura. Está provado, gente, desculpa a franqueza, está provadíssimo. O brasileiro não gosta de ler na sua maioria, não é dado a ler. E quando você pesquisa entre os cristãos, essa estatística, ela é alarmante, ela é escandalosa, ela é gritante. Aí eu coloco minha mão na cabeça, como pode um pastor, um evangelista, um presbítero, uma diaconisa, uma missionária não gostar de ler, não aplicar-se ao hábito de leitura? É um contrassenso, não faz sentido. Quem está entendendo, gente? Quem está me entendendo? Isso aqui não é uma crítica, pelo amor de Jesus, não quero ser mal interpretado. Isso aqui é um alerta, é um alerta. E esse alerta quer dizer o seguinte: eu vou cobrar
carinhosamente, vocês do bacharel em teologia. Sabe por quê, gente? No dia que a nossa escola colocar o canudão na tua mão de bacharel em teologia, eu quero olhar nos olhinhos de cada um de vocês e dizer, valeu a pena ou não valeu? Bacharelando em teologia, valeu a pena ou não valeu? Não é só pelo canudo, não é só pelo papel, não é só pelo certificado. É que alguém, não sei se vocês estão percebendo, isso vai ser uma conquista maravilhosa e que poucos chegam lá. Alô? Alguém está percebendo isso? Você vai chegar lá com a graça de Deus. Quem crê que vai chegar lá? Lá no finalzinho. Vai fechar. Isso. Mas o caminho vai ser apertadinho. O caminho vai ser, ó, bem suado. Você soa no básico? Glória a Deus. Você soa no médio? Aleluia! Você vai suar no médio? Eu vou te ajudar a ficar mais suado ainda. Você vai pingar de cima a baixo. Aí quando chegar lá no finalzinho, ó, você vai cantar aquele hino comigo, Ebenezer. Até aqui me ajudou o Senhor, né? Ninguém vai chegar lá no bacharel lá em teologia, facinho, pastor, facilitou um montão. Facilitarei dentro da coerência, sem dúvida nenhuma. Facilitarei dentro da justiça e facilitarei dentro do que é coerente, né? E cabível. Mas por ser bacharel, pode contar com isso, né? Vou cobrar com muito carinho. Vou levar vocês a recordarem dos pontos do básico, dos pontos do médio, porque isso eu tenho pedido a Deus. A Academia Bíblica Bereia vai ter bacharéis em teologia, sabe o quê? Com qualidade. Alô? Qualidade. Glória a Deus. Qualidade, né? O irmão Elvis está aqui, servo de Deus, está batalhando com a gente desde o princípio, né, Elvis? Está lá desde o começo. Não é fácil, Elvis. O Elvis às vezes fica suado, às vezes o Elvis fica... Ai, eu tenho certeza que o Elvis já pensou várias vezes, será que eu vou chegar lá? Eu já digo, Elvis, tu vai chegar, Elvis. Tu chegaste aqui, vieste conosco lá do básico, né? Lá do CETAGAP. Tu não vai chegar? Tu vai chegar, rapaz. Se tu não chegar, eu me demito. Já falei com minha esposa ontem, não, por telefone. Se o Elvis não chegar, porque o Elvis está conosco desde lá de trás. O Alexandre Guerreiro também. O irmão Gleick também. Se esses três não chegarem, pastor Fabiano também. Tem muita gente aqui que está conosco desde lá de trás. Eu também, pastor, vim do CETAGAP. Angiane, né? Se vocês que estão comigo desde o começo não chegarem no final, eu paro tudo. Eu paro tudo, piso na bola e vou embora. Mas essa possibilidade, eu não estou acreditando, não, gente. A possibilidade é que vamos chegar todo mundo juntinho até no final, né? Amém, irmãos? Estamos nessa? Estamos abraçadinhos? Vamos chorar um pouquinho mais? Vamos sofrer um pouquinho mais? Pastor, vamos chegar e vamos junto para o mestrado junto. Ei, pó! Essa aí eu gostei de ouvir. Ouvir o pastor Fabiano e vamos para o mestrado. Olha só, olha o corajoso aí. Olha, gente, é o primeiro que eu estou ouvindo entre os bacharelandos em teologia, para o mestrado, pastor Fabiano. Irmã Glaucia, ela vai ficar para trás ou vai com o irmão? Vai também junto? Maravilha, ninguém é obrigado a ir para o mestrado, mas ó, já tenho 2, para a glória do Senhor. Epa, coisa boa, né? Pastor, eu tive uma conversa séria com Deus, o senhor falou para mim na aula passada que talvez eu chegue só até o bacharelado, mas eu não vou dizer para o senhor, eu já falei para o senhor, eu vou fazer o mestrado e o doutorado, foi essa a minha oração com Deus. Agora, olha a surpresa, agora, irmã Ruth, doutorado, meu Deus! Sim, pastor, meu único problema é só o meu cérebro, que eu quero que ele continue são. Não é o seu único problema, não, o meu também, o meu cérebro. Problema, né? Mas eu estou ministrando aqui, ó, todo dia, Senhor, mexe aí nessa taça Irmã Ruth é uma graça de Jesus, né? O problema dela é o cérebro dela. E o meu, irmã? E o meu cérebro? Do senhor, pelos livros que o senhor tem, eu não chego nem a 0,1. Eu acho que eu engano o céu, minha irmã. Eu tô caminhando na graça de Deus.
Gente, estamos descontraindo um pouco, né? Mas isso aqui é lindo, gente. Saber que tem gente que está determinada a chegar lá no final. Glória a Deus. Como eu já falei várias vezes, ninguém aqui é obrigado a passar da marca do bacharel. Mas se alguns de vocês, para a glória do Senhor, passarem conosco para o mestrado e para o doutorado, olha, posso partir para a eternidade com um dos maiores presentes da minha vida, né? Que ter alguns de vocês nos acompanhando numa trajetória bastante longa, né? E para mim, confesso, um privilégio enorme ter alguns de vocês aí no mestrado e no doutorado, né? Mas estamos orando aqui, quem sabe, né? Quem sabe esse grupão aqui, de repente o Espírito Santo fala, ministra, vai todo mundo junto por doutorado. Ih, rapaz, aí vai ser bonito, mas deixa quieto, eu não estou forçando barra, nem estou querendo que ninguém se sinta coagido. Você tem que ficar bem tranquilo, bem à vontade, e o Espírito Santo é que vai trabalhar. São 10 para as 10. Vamos a mais um texto? Vamos mais um texto? Se a gente não conseguir fazer aqui, vocês vão ter pelo menos um bom tempo pela frente para trabalhar com ele. Vamos dar então um pontapézinho inicial. Mateus, capítulo 5. Esse texto é conhecidíssimo. Washington, recebi a sua mensagem. Deus abençoe, obrigado pelo feedback. Estamos em oração pelo irmão, né? Infelizmente, as conexões do Brasil têm esse probleminha, né? Sobretudo com mau tempo, mas vai tudo se regularizar com a graça do nosso Deus. Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Vamos separar o texto das bem-aventuranças. Mateus, capítulo 5, do versículo 1 ao 12. Quantos de vocês já leram pelo menos uma única vez este texto? Mateus, capítulo 5, do versículo 1 ao 12. Quero que todos, vamos lá. Quem já leu? Quem já leu? Quem já leu? Isso. Se você nunca passou por esse texto, aí tá perigoso o negócio. Aí eu vou apertar mais ainda você. Mas graças a Deus, todo mundo aqui levantou a mãozinha, então já leu Mateus 5, de 1 a 12. Vamos então fazer essa leitura, ainda que a gente não hoje desenvolva o que precisamos desenvolver, mas vamos dar então um pontapé inicial aqui. Mateus capítulo 5, versículo 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e assentou-se, e aproximaram-se dele os seus discípulos. E ele começou a ensiná-los, dizendo, versículo 3, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Algumas perguntinhas básicas para nós trabalharmos com a mesma coisa. Nós vamos fazer vocês vão fazer uma redação resumindo esse texto que acabamos de ler. Lembrando, introdução, desenvolvimento e conclusão. Repito, focando separadamente introdução,
desenvolvimento e conclusão. Esse texto tem várias vantagens, enormes, diga-se de passagem. As vantagens que este texto nos oferece é você ter a maneira bem prática de identificação dos tópicos. Alguns deles já trazem os assuntos já empacotadinhos, como dentro de um conjunto de certos versículos. É você reler com atenção e até mesmo investigar o que Jesus está querendo nos ensinar aí. Eu sugiro que vocês, creio que já tenham feito isso, busquem pesquisar em bíblias de estudo que possuem comentários, ou chave bíblica, ou manual bíblico. Esse é um texto muito rico, riquíssimo, dá para explorar muita coisa, mas repito, a estrutura do texto em si já nos facilita muito trabalharmos com uma introdução, ok? Com um desenvolvimento e uma conclusão. Só que preste atenção, muito cuidado com a conclusão. Por causa da estrutura do desenvolvimento. Então, se você não cuidar, como, claro, isso não foi intencional, é que nossa irmã Maria Bandeirinha se animou, ficou animada, ela ficou empolgada, e o desenvolvimento dela foi esticando, e ela não percebe, eu estava tão feliz, e eu percebi, irmã Maria Bandeirinha se animou, foi embora, esqueceu de reduzir o tamanho do desenvolvimento. Aí causou um pequeno prejuízo na conclusão. Então, muito cuidado com o desenvolvimento desta redação baseado nesse texto, que se você não tiver o devido equilíbrio em dimensioná-lo, você vai ter dificuldade na conclusão. Faltam 5 minutos para as 10, eu vou fazer aqui umas 3 perguntinhas para ajudar vocês no desenvolvimento, né, desta redação. Primeira pergunta. Qual é a palavra ou a expressão dentro deste texto que mais nos chama a atenção? Repito a pergunta. Qual é a palavra ou a expressão que Bem-aventurado. Bem-aventurados. Ela se repete por mais de 7 vezes. Se você contar, se repete mais de 7 vezes. O que você entende? Segunda pergunta. O que você interpreta pela palavra bem-aventurado? Vamos lá. Feliz. Não... Hã? Feliz. Felizes. É um pouquinho mais do que isso. Abundante. Quase chegou lá. Mais que feliz. Entre o feliz e o abundante. Abençoado. Está entre o feliz, o abençoado e o abundante. Misericordioso, reverendo. Hein? Misericordioso. Está entre eles. Mas tem uma palavra e, olha, quem responder essa palavra, eu dou 75 pontinhos. Alguém respondeu mais que feliz, pastor. Mais do que feliz, irmã Ruth Soares Alguém Basílio. respondeu, não foi eu, pastor. Eu só estou lembrando do senhor que alguém aí falou Foi eu. mais que feliz. Quem falou? Quem falou? Eu. Ô, irmão Glei, que fico feliz da vida. Irmão Glei, 75. Mais do que feliz, porque a palavra grega é makarios. E essa palavra grega ela é interpretada literalmente como mais do que feliz ou afortunado. Nunca ouviram falar dessa palavra na língua portuguesa? Afortunado. Vai lá no Aurélio, no dicionário Aurélio da língua portuguesa. Afortunado, mais do que feliz.
que é exatamente a palavra que lemos no texto bíblico, bem-aventurados, ok? Mais do que feliz. E no original grego é Macários. Macários. Anote aí, não pode esquecer. Muito bem. Outra e última pergunta, porque já estamos encostando às 10 horas. Além da palavra bem-aventurados, que se repete por mais de 7 vezes, temos algumas características dentro deste texto que também são muito chamativas, chamam muito a nossa atenção. É a primeira vez que Jesus faz a abordagem de alguns termos, de algumas colocações. Essas abordagens, essas colocações, essas frases, o que viria a ser dentro do conjunto bíblico? Vamos lá. Tem algo aqui muito que nos chama... Não. Não. Deixa eu tentar explicar, então, a minha pergunta. A Bíblia nos apresenta conjunto de mandamentos, conjunto de ordenanças, conjunto de preceitos, várias normas, mas aqui não se trata de mandamentos, não se tratam de normas, de ordenanças, de estatutos ou preceitos. O que Jesus está aqui nos apresentando? Princípios Pastora da sua Priscila está justiça, dizendo conselhos. Não, é um pouco mais do que conselhos. os princípios É da sua justiça? Princípios da justiça de Deus. Perfeito, irmão Gleick. Princípios da justiça de Deus. São os valores morais do reino de Deus. Anote aí, nós estamos fechando, então. Então, você já está tendo elementos para a introdução da redação. Então, esse texto nos apresenta os princípios da justiça de Deus ou os valores morais do reino de Deus. Nenhum outro texto da Sagrada Escritura é tão completo e é tão perfeito em nos apresentar esses princípios, na verdade, da justiça divina, que são os valores morais do reino de Deus. Todo cristão precisa se guiar sobre estes princípios de justiça. Se eu não vivo, se vocês não vivem, se nós não vivermos esses princípios de justiça que são de Deus, estamos brincando de sermos cristãos. Esse é um fato. Aí não somos discípulos de Jesus Cristo e não passamos de meros religiosos. Tá bom, gente? Então já demos aí um pontapé inicial. Dever de casa, então, uma redação igualzinha, dentro dos mesmos moldes. Vocês vão trabalhar com introdução, ok? Depois o desenvolvimento, cuidado com o tamanho do desenvolvimento. Você vai ficar muito feliz, vai se empolgar, né? À medida que você vai pesquisando, você vai descobrindo cada coisa linda dentro de cada um desses princípios, né? Para que você possa dar uma conclusão, um fechamento. Eu gostaria, por favor, se fosse possível, que na aula, que na próxima aula não teremos, né? Lembre-se disso, no dia 29, mas na aula do dia 5, tivéssemos pelo menos 5 de vocês já preparadinhos para falar. 5. Então, se esforcem a fazer o seu dever de casa. Vocês vão ter um tempinho um pouquinho mais, pelo fato que não teremos a próxima aula devido à minha situação de mudança, ok? Voltaremos então no dia 5 de junho. E eu gostaria, na aula do dia 5 de junho, por favor, que 5 de vocês já estivessem aqui
preparadinhos, tá? Para tal, você tem que fazer a sua redação. Não se esforce. Por gentileza, eu sei que a sua vida é corrida, tem problemas, tem compromissos, tem prioridades, mas eu quero entender que está aqui também uma prioridade. Amém? Mangiane. Quanto que nós vamos corrigir os 5 questionários aqui? Eu vou enviar no transcurso dos próximos dias, pelo fato que vai ter essa lacuna, né, da nossa aula da semana que vem. Fiquem bem tranquilos, eu vou enviar as respostas no grupo, tá? Nos próximos dias eu vou enviar as respostas no grupo e não vai ficar nada a desejar, porque estamos aí nesse processo um pouquinho corrido, mas repito, ninguém vai sair no prejuízo, porque vocês vão precisar, obviamente, dessas respostas, porque dali nós vamos tirar uma do questionário, tá bom? Então fiquem tranquilos que nos próximos dias eu vou estar postando no grupo as respostas, aí vocês fiquem ligadinhos, tá bom, gente? Deus nos falou alguma coisa através desta dissertação de hoje, ou não? Eu quero acreditar que sim. E sempre ele fala conosco. Sempre quando dissertamos a sua palavra, a sua escritura, ele vai falar, ele vai ministrar nas nossas vidas. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus. Vamos pedir nosso irmão Gleique de Souza, né? Nosso irmão Gleique vai estar nos despedindo com oração. Quero desde já agradecer a participação de cada um de vocês. Alguns, infelizmente, faltaram, outros nem nos avisaram, acredito que estão aí com alguns problemas, né? Eu parto de um princípio, quando um aluno não avisa, ele está com problemas, e não deve ser poucos. Mas vamos estar orando pelos demais que se ausentaram sem nos avisar. Obrigado, irmã Marinha Bandeirinha, pela sua participação, irmã Jeane, irmã Ruth, pastor Juarez, Deus abençoe. O Elvis, irmã Ana Bernardino, que avisou que hoje não estaria na disponibilidade de estar com o seu vídeo aberto por algumas situações pessoais. Guerreiro, obrigado pela tua participação. Pastor Fabiano, irmã Glaucia, obrigado pelo esforço, irmão Gleique. Nosso irmão Washington Garga, ali do Brasil, irmã Nicinha, irmã Fabiana, pastora Priscila, todos vocês, muito obrigado. Lembrando, próxima aula, 29 de maio, não teremos, né, devido que nós vamos estar com a casa de cabeça para baixo, por causa da nossa mudança. Ore por nós, por favor, nossa mudança vai sair daqui desta residência aqui de Orlando, na próxima terça-feira, 13h, se Deus quiser, já no finalzinho da tarde da terça, dia 30, já estaremos do outro lado da cidade de Orlando, uma área chamada Metro West, 15 milhas daqui. Estejam orando por nós. Nós estamos tendo algumas lutinhas, né, como é normal, né, alguns transtornos de última hora, mas confiando que a boa mão de Deus vai estar conosco até o final desse processo. Irmão Gleique estará nos despedindo com uma palavra de oração. Por gentileza, a você que também já fez o pagamento da sua mensalidade do mês de maio, muito obrigado, Deus os abençoe, mas se você ainda não fez, por favor, não deixe para depois do dia 30, não deixe. Se você fazer o seu pagamento depois do dia 30, você coloca a sua multinha de $10, tá bom? Se você, até o dia 30, fizer o pagamento da sua mensalidade, não tem a multinha, ó. Passou, entrou no dia 31 de maio, pode contar com a sua multinha de $10, tá bom? Obrigado, Deus abençoe. Irmão Gleique nos dirigindo a palavra de despedida. Amém, oremos. Deus santo, Deus de poder, meu Deus, queremos te agradecer, Graças te damos, Senhor, por esta aula, Senhor, a qual tivemos. Meu Deus, nós sentimos e ouvimos a tua palavra, Senhor, uma vez mais. Meu Deus, que o Senhor continue falando, Senhor, ao nosso coração, ó Pai, através desta escola, Senhor, através do professor, Senhor, do pastor Luiz Preste. Meu Deus, que ele continue sendo canal de bênção para a nossa vida. Pai. Meu Deus, nós somos gratos pela vida dele, Senhor. Meu Deus, ele que está passando agora por esse processo de mudança, Pai, que o Senhor possa estar com ele, guardando, protegendo, Senhor, dando ele força, meu Deus, que as portas, ó Pai, venham ser abertas, Senhor. Meu Deus, que tudo, ó Pai, onde ele colocar as tuas mãos, ó Pai, possa ser bênção, Senhor. Meu Deus, seja o Senhor, ó Pai, com esta escola,
trazendo cada dia, Senhor, mais e mais, ó Pai, para a nossa vida, Senhor, para nós que somos alunos. Aleluia. Meu Deus, que nós venhamos aprender, ó Pai, e a viver a Tua palavra a cada Glória dia. a Deus. Meu Glória a Deus, Deus. abençoe aqueles que porventura não puderam assistir esta aula hoje, que Teu Espírito esteja com eles, guardando e protegendo. Meu Deus, que as Tuas mãos venham estar estendidas, Senhor, sobre a vida de cada um de nós, ó Pai. Nós somos carentes e dependentes do Senhor, ó Pai. Nós nos colocamos uma vez mais em Tuas mãos, Senhor. Nós estamos, ó Pai, dependendo da Tua proteção e da Tua força sobre a nossa Sim, meu vida. Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos em Teu santo e poderoso nome. Amém. Amém. Nosso lema: seriedade, Seriedade, compromisso, compromisso, disciplina, disciplina, seriedade, seriedade, compromisso, Compromisso. disciplina, disciplina, seriedade, seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. disciplina. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que eu diminua. e eu diminua. Eu É diminua. necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que eu e eu diminua. diminua. Eu diminua. É necessário que ele É cresça necessário que ele cresça e que e eu Eu diminua. diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a a glória glória e e o poder. Deus os abençoe. Beijo no coração de cada um de vocês. Amo vocês em Cristo Jesus. Amém. 5 de junho, estamos aqui de volta. 5 de junho, Boa não perca mudança, a pastor. nossa quinta aula de português e técnicas de redação. Muito obrigado, a paz do Senhor para todos. Qualquer coisa, grite aqui para nós. Tá bom? Muito obrigado. Paz do Senhor.